no ar mais um Pop Doc. Hello! Aí. Hi everyone! Hi everyone! Welcome, welcome, welcome. Que animação é essa, Xande Levi? Uhul! Tô animado, ué. Não sei Ele da tá- onde você tirando que eu não tô animado. Ele se Entendi. inspirou no Santana, pô, pra fazer a abertura dele, tadinho. Deixa ele trazer a ref dele pra Ai, começar meu o Deus episódio. do céu. Não, tô Pois animado, é, né? vamos lá. Mais uma semana, estamos aqui firme e forte. Dando Firmes recadinho nem de tanto, mas tudo bem. sempre. Vambora. Não E sei se estão fortes também firmes, nem não sei tanto. se também tão fortes. Mas estamos aqui, isso que Isso. importa. Dando os recadinhos de sempre, passar nas nossas redes sociais, classificar no nosso podcast com 5 estrelas ou como sua plataforma de streaming deixa. Lembrando sempre que tem o Apoia-se e a Orelo com episódios especiais para caso você queira ouvir aí nosso episódio exclusivo para apoiadores. Semana Yes. que vem teremos a grande volta, o grande comeback, não é da Beyoncé, mas do Pete Doc, este grande não chamaria de quadro grande. que vos fala. Mas é definitivamente Eu uma digo volta. que é grande, Eu porque vai também irritar. digo que é grande, eu também digo Vai que é grande, irritar, porque vai vai irritar, emocionar. vai ser polêmico. E para além de ser polêmico, é um programa que a audiência tá pedindo, tá? Foi um pedido da própria audiência pra gente poder voltar e fazer sobre este episódio específico, sobre o tema específico que a gente trouxe, que a gente vai trazer, né, na semana que vem. Inclusive, se você quiser já, a partir de agora, já recomendar outros álbuns e projetos pra gente trazer, fazer um reveal, fazer um episódio inteiro dedicado, comentando e dando nota, você pode deixar nos comentários, tanto aqui do podcast, na sua plataforma de áudio, quanto também lá no Instagram, que a gente vai dar uma lida e ponderar se o seu pedido de álbum é um bom pedido ou não é. Eu achei o pedido da semana que vem incrível. Eu também acho. Alguém pediu? Não, vocês pediram bastante. Nem vem com essa não, vai dizer, não Pior foi a que gente que mesmo. pediu, manos. Foi sim, vocês pediram. Vem aí a gente avaliando a loirinha. Mas falando em desgraça... Esse episódio tem um pouco a ver, né? Vamos lá. Ai, que saco, não era pra eu estar rindo. Acabou o bom humor, né? Vamos lá pra parte mais séria desse podcast, porque vamos, como vocês viram aí no título, vai falar de atentados contra artistas pop. Já. Porque o mundo já tá cheio de desgraça, e por que não trazer mais desgraça para o entretenimento, né? A gente que tá aqui com essa missão de entreter, divertir vocês, fazer piadocas. Não, a gente vai trazer o que tá se passando no mundo Já dá também. pra perceber que ele não queria fazer esse tema, né, audiência? Acontece. Mas aqui diferente de estamos. alguns, quando eu não quero fazer, eu sou profissional, sento aqui e faço. Caramba, hein? Professionals. Entendeu? Mas vamos que vamos. O que aconteceu essa semana? Mas assim, é uma que eu não pauta... entendi. É uma pauta que eu acho interessante, porque tem gente que não entendeu o que tá acontecendo. Meu Deus do céu, a Rihanna vai lançar álbum, não vai lançar álbum? Não é sobre isso. Mas eu acho que tem uma coisa aí nesse atentado com ela que, bizarramente, quando a gente parou pra fazer a pauta, eu parei pra pensar em alguns temas, eu falei, caraca, isso, infelizmente, é muito comum, né? É uma coisa muito comum. Enfim... No último domingo, dia 8 de março, a mansão lá da Rihanna, em Beverly Hills, foi alvo aí de ataques, de tiros, né? De acordo com o relatório da própria polícia da cidade, uma mulher identificada como Ivana Lizette Ortiz. Se você conhecer a Ivana Lizette Ortiz, por favor, já sabe que ela tá sendo presa, né? De 35 anos, parou o carro dela, um Tesla, em frente à propriedade e... disparou 10 tiros. Ela sacou um rifle e achou de bom tom dar um tiro em direção à casa da Rihanna. E aí, o que pesa o clima da situação é quem estava na casa, pois a cantora estava presente no momento, acompanhada do maridão A$AP e dos seus filhos. Então, assim, realmente, o bagulho ficou estranho, o bagulho azedou, né? Mas, Santana, continue pra mim. Então, as balas atingiram o portão principal, os muros e até um trailer que estava estacionado na propriedade. Mas, felizmente, ninguém se feriu. A suspeita, de ter disparado esses tiros, ela foi presa algum tempo depois em um centro comercial e acusada de tentativa de homicídio e outras infrações graves. A fiança dela ficou estabelecida em cerca de 10 milhões de dólares. Eu vi os fãs nas redes sociais compartilhando alguns vídeos dessa mulher em que ela culpava a Rihanna por basicamente tudo. Eu vi isso também. Acho que é uma pessoa que tem sérios problemas mentais, assim, fica meio nítido quando você assiste. E não sei, o clima pesou, né? Hoje já saiu que a Rihanna tava saindo da mansão, né? Sim. Eu acho que
Não sei pra onde ela vai, se ela vai vender, se ela vai ficar um tempo em outro lugar mais reservado. Mas realmente é um perigo, né? Porque se essa mulher tem acesso aonde ela mora e consegue fazer isso, outras pessoas também podem, sei lá, se encorajar e fazer o mesmo. Eu Vai fico saber. me perguntando muito nesse lugar de, tipo, onde esses grandes famosos moram, né? Tem essa questão também de as mansões de Los Angeles, né? Quando as pessoas vão passear e tem passeio turístico que passa perto, passa na frente, passa não sei aonde. Eu fico me perguntando sobre a segurança, sabe? Desses artistas. E tem um muro grande, e tem um segurança na porta. Mas, tipo assim, alguém literalmente às vezes consegue chegar tão próximo, literalmente portando um rifle pra disparar na direção da casa da pessoa, sabe? É muito bizarro parar pra pensar isso. Que até essas pessoas que têm muito dinheiro, que poderiam estar, sei lá, escondidas numa ilha isolada do mundo, acabam passando por esse tipo de situação. Isso é muito engraçado, né? Porque aqui no Brasil, a gente é muito culturalmente impensável nisso, né? Porque quando a gente pensa em pessoas muito ricas, elas geralmente moram em um condomínio de um difícil acesso, que você tem que entrar, cadastrado, não sei o quê. Chega nos Estados Unidos, tipo, principalmente em Los Angeles, né? Até tem condomínios fechados. Mas é isso, tipo, você tá em Los Angeles passeando, aqui é a casa da Beyoncé, aqui é a casa da Rihanna, aqui é a casa da Hilary Duff. Tipo assim, normal, no meio da rua. Aí você fica, gente, como Eu penso, assim? por exemplo, no Rio de Janeiro é muito comum, a gente se fala muito sobre, sei lá, onde mora a Ludmilla, por exemplo, sabe? Onde mora a Anitta, por exemplo. E tudo é condomínio fechado, galera, tá? Não é qualquer um que entra, não. Apesar de ser uma rua ali, né? Dos condôminos que moram ali. Mas... Porém, todavia, entretanto, são condomínios fechados. Então, tipo assim, em alguma medida aqui no Brasil, a gente parar pensando numa situação como essa é meio, sei lá, descabido, sabe? Aqui em da curva. Salvador, a casa de Ivete é quase ponto turístico. Né? Ela mora também num condomínio, não é num condomínio fechado, é um prédio. Né? Ela mora na cobertura. Inclusive, dia de carnaval, quando ela vai sair, os fãs ficam na porta, entregam flores. É um movimento anual, assim, que tem aqui em Salvador. Mas eu acho que essa é a única famosa que a gente tem. O Bel Marques também, que mora na Vitória e é até perto, inclusive. Esses dois são os que as pessoas mais sabem onde moram. Mas o resto, eu acho que é mais reservado mesmo. Tem muita gente que nem mora aqui, né? O caso da Dona Cláudia Leite, que mora nos Estados Unidos e só vem aqui pra fazer o carnaval. Caramba, hein? Gostei do exemplo. É meio loucura isso. E tipo assim, a gente vê, às vezes, sei lá, Silvio Santos, tinha a Simone, né? Essa galera que tem casa lá nos Estados Unidos. E é isso, é uma casa aberta que qualquer um entra, bate na porta, tipo, oi, tem alguém aí. Gente, eu acho isso, sei lá, é porque também eu sou brasileiro, né? Mas lá também eles têm uma política de armas que favorece esse tipo de situação. Exatamente. Não faz sentido. Isso é verdade. Não que aqui as pessoas não consigam comprar arma ilegalmente. Eu não acho que é tão difícil assim. Mas tem esse fator que a gente tá esquecendo. Mas é por isso que eles liberam a arma lá, porque é isso, se alguém invade a sua propriedade, aí você vai dar tiro de volta. No lugar de dar um tiro em alguém. Não é mais fácil gente, fazer juro. uma segurança, um condomínio em que pessoas que estejam qualificadas para fazer esse tipo de abordagem, né? Enfim. Juro, que país de primeiro mundo é esse aí, esses Estados Unidos, hein? Caramba. Primeiro mundo, hein, galera? Mas eu acho que essa pauta, ela acaba conversando com outro lugar da fama e principalmente das histórias que a gente escuta ao longo dos anos de muitos artistas que passaram por situações parecidas, sabe? Por situações de pessoas que se declaravam fãs, mas obviamente eram pessoas que tinham distúrbios, não só distúrbios mentais, mas eram pessoas com diversos problemas das mais diversas esferas e que se achavam no direito de perseguir, de mandar correio, de mandar... a fazer um atentado, de assassinar até mesmo o próprio artista. E a gente trouxe alguns desses casos, dessas situações que já aconteceram ao decorrer do ano. Vamos trazer algumas dessas curiosidades pra você aí que também gosta de cultura pop, gosta um pouco de história da música. E eu acho que não tem como começar de outra maneira senão pelo John Lennon. John Lennon acho que é uma das figuras mais emblemáticas da música quando o assunto é ter sido desvivido por causa de um fã. Ele aí, o John Lennon na década de 80, aí, ele foi na entrada do seu prédio, já que a gente tá falando de lugar onde as pessoas moram, né? Ele tava voltando pra sua casa, lá em Dakota, em Nova York, e aí o fã, que era simplesmente obcecado por ele, que havia pedido um autógrafo antes e tudo mais, resolveu se sentir no direito de disparar tiros contra o cantor, que obviamente veio a óbito. Então eu acho que de todas as histórias quando acontece esse tipo de coisa, a primeira que me vem na cabeça é essa, porque é a mais emblemática, sabe? Foi a que
quebrou, tipo, notícias e mídia, e todo mundo falava sobre isso, e todo mundo fala ainda sobre isso até hoje, porque é um caso, inclusive, que de deveras várias, que tem diversas teorias da conspiração. Acho que é um clássico, inclusive, das teorias da conspiração, a morte de John Lennon. Sim, acho que é a que mais repercutiu ao longo dos anos, né? Porque é isso, foi muito, muito chocante. Eles até têm o memorial lá em Nova York, né? O Strawberry Fields, que é o lugar que fica meio que uma homenagem ali para os fãs, que foi que a última residência, né, que ele morou, que o John Lennon morreu. John Lennon viveu. E aí, tipo, fica ali o memorial, e aí a galera sempre bota flores, sempre tem uma grande movimentação, fica bem lotado, porque realmente foi um caso que, tipo, chocou muito as pessoas, né? Eu acho que teve também o da Selena Quintanilha, que também tem um pouco relação com nesse sentido, de que foi uma pessoa que era muito fã, que ela era até presidente do fã-clube, eu acho que dela, né? E aí, tipo, simplesmente também deu um tiro nela. Eu ficaria muito apavorado se eu fosse um artista muito grande, lidando com fãs, principalmente. É isso também, não é só fã, né? São pessoas que têm ali uma condição mental e você não sabe, né? Até que ponto a pessoa, de fato, ela ama você, admira o seu trabalho, ou ela realmente ali não... E sabe um detalhe que me chama a atenção, por exemplo, na história do John Lennon, quando a gente para pensar no assassinato dele, na motivação também, inclusive, por trás, que é o que contam as histórias, né? Rezam as lendas, mas enfim, de que a motivação dele era justamente por se sentiu atravessado, porque o John Lennon foi falso com ele, sabe? Tipo, renegou uma recepção, não foi educado e tudo mais. Acho que recentemente, inclusive, a gente estava falando sobre isso, sobre como o artista, às vezes, por dizer um não para uma foto, não para alguma coisa, ele é atacado por esse fã em certa medida na internet. Aqui é uma extrapolação a níveis muito além de uma pauta que conversa com um pouco desse lugar, sabe? Fãs que às vezes não estão respeitando ali o espaço da pessoa, né? Não é à toa que muitos dos casos, esses dois casos que a gente citou aqui, do John Lennon e da própria Rihanna, são casos que a pessoa sentiu no direito de ir na casa do artista. Na casa do artista. É bizarro. Sim. Uma coisa que eu acho bizarro nesse caso do John Lennon é que o atirador, quando ele foi encontrado, ele estava com o livro O Apanhador no Campo de Centeio. E ele se identificava muito com esse protagonista. E como ele era como se ele se sentisse sendo o protagonista desse livro. E isso gerou toda uma aura em torno desse livro até hoje, porque as pessoas ficam especulando, né? Mas era uma pessoa lunática e obsessiva em torno do John e também com essa história, com a história do livro. Aproveitando... geralmente é. Fala. Não, geralmente né? Você pensar que uma pessoa matou a outra, assim, e com esse nível de, entre aspas, admiração, você vê que é uma pessoa que realmente é lunática, né? Ainda continuando em pautas mais antigas, uma que me chama muita atenção, inclusive tá até encenada no filme, na cinebiografia dele que saiu há um tempo atrás. Vale a pena assistir, tá? Não é um filme, não é a melhor cinebiografia que eu já vi, mas vale a pena assistir aí, fica de dica pra galera, inclusive. Bob Marley. Em 76, ele sofreu um atentado dentro da sua casa. Esse, no caso, foi um crime político, né? Foi um crime polarizado, enquanto estava rolando essa polarização na Jamaica. E o Bob Marley estava justamente nesse movimento que ele fez de tentar pacificar, né, a favor da Jamaica. Então tinham pessoas ali que eram contra o que ele defendia e tudo mais. E foi, inclusive, o que levou ele para o exílio dele em Londres, que para quem acompanhou a discografia do Bob Marley sabe que essa transição dele para Londres foi que deu o gatilho dele para um dos discos dele que é o mais conhecido. Então foi uma coisa específica que aconteceu, também envolve essas questões de tiroteio, de pessoas que às vezes a motivação que acaba acarretando, né, o atentado ao artista também pode ter muito esse viés político, e aqui no caso do Bob Marley também um desses emblemáticos que aconteceu na década de 70. Deixa eu te falar que o que mais me chocou dessa lista que eu trouxe aqui, na verdade, não foi nenhuma dessas pessoas que são muito famosas, porque quando, por exemplo, o Bob Marley, o John Lennon e a Selena, que foram citados, quando isso aconteceu eu não era uma pessoa consciente ainda, né? Era uma criança, enfim. Mas teve um que aconteceu quando eu já era muito ligado na cultura pop e me chocou bastante, que é de uma pessoa que nem era tão famosa assim na época,
que é a Christina Grimmie. Ela fez o The Voice, a 6ª temporada. Se eu não me engano, ela era pupilo do Adam Lambert. Não, do Adam Levine, da Maroon 5. E eu tinha um amigo que era muito obcecado por ela, muito fãzão dela. E quando saiu a notícia da morte dela, que foi uma coisa bem trágica, bem bizarra, o cara foi pedir, ela tava dando uma sessão de autógrafos, e o cara simplesmente atirou nela, ele era obcecado por ela e depois se matou, né? Então, era uma carreira muito jovem, era uma pessoa em ascensão. Eu lembro que ela era um dos destaques dessa temporada do The Voice. E era ali 2016, uma época que a gente tinha muita ascensão daquelas bandas que faziam cover, aquela coisa também meio Pentatonix, enfim. Então era um nome que tava em constante destaque ali, apesar de não ser uma A-list do pop, digamos assim. Mas foi muito triste e muito abrupta a forma que a vida dela foi interrompida. Ela tava no começo da carreira, se não me engano ela tinha 21 anos, alguma coisa assim. Então ela era muito jovem, né? Eu lembro inclusive do cover de Wrecking Ball da Miley Cyrus que ela fez na 6ª temporada, que é muito bom. Então foi algo que me chocou muito pessoalmente, né? Como que alguém faz isso com uma pessoa tão jovem e fica por isso mesmo. E eu lembro que na época também gerou um debate em relação também à política de armas nos Estados Unidos, porque era um lunático que tinha acesso a armas, sabe? E não foi uma pistola simples, se eu não me engano, era uma arma de grosso calibre. Então, gerou todo um debate na época. Não sei se vocês acompanharam isso. Não. Não, eu não lembro disso. É meio bizarro, né? Parar pra pensar que a pessoa tem acesso a esse tipo de coisa. E aí, isso, inclusive, me lembra um outro também. Você falou isso da pessoa ter acesso a esse tipo de armamento. E que eu acho muito bizarro, né? Que é o caso da Bjork, de 90. Ela recebeu... Ai, gente. Juro. O fã que também era obcecado por ela, mais uma vez um fã aqui, ele resolveu enviar uma carta bomba com conteúdo ácido pra ferir, matar e, enfim, atacar a cantora. A sorte foi que a polícia interceptou o pacote antes dele chegar. Porém, né, o Ricardo Lopes, o nome do filho da puta, ele resolveu achar de bom tom, né, mandar uma carta bomba pra cantora, assim. Cara, uma carta bomba, como a pessoa tem acesso a uma coisa desse tipo? Sabe? É muito louco. Cara, é bizarro isso, é bizarro. Paulo, você tinha falado da Megan Thee Stallion. Eu não lembro desse atentado que ela sofreu. Ah, o da Megan? Sim. O da Megan foi em Ai, peraí que eu tenho que lembrar na memória, mas se eu não me engano, o da Megan Thee Stallion foi em 2020. Isso, foi. Foi em 2020, mas o caso dela, no caso o que ela sofreu ali, foi uma briga entre ela e o Tory Lanez, o rapper Tory Lanez. Em que eles estavam discutindo, e aí ele virou... Isso já foi, inclusive, a público a público não, a julgamento, tá, gente? Que ele foi condenado. E ele foi condenado, isso, a 10 anos de prisão, foi condenado em 2023 e tal. E eles estavam discutindo, e aí ele começou a gritar pra ela, falar assim, dance, bitch, sabe? Tipo, dança, vadia, e começou a pegar... E pegou a arma dele e atirou no chão. E nisso que ele atirou no chão, acertou o pé. Pegou nela. Da Megan Thee Stallion. E aí, inclusive, curiosidades e parênteses aqui. É por isso que a música Diss Track da Nicki Minaj para a Megan Thee Stallion se chama... É tão problemática, né? Entendeu? Nossa senhora. Eis aí o problema. Mas foi isso que aconteceu. Ela sofreu esse rolê, essa briga aí, né? Ai. Pra mim, quando a gente fala de atentado, eu só consigo lembrar do da Ariana em 2017, que foi o que traumatizou a bichinha, coitada. E, enfim, quem estava vivo nessa época, obviamente, vai lembrar que foi logo depois de um show da Dangerous Woman, ali na Manchester Arena. E aí, do lado de fora, quando o show já tinha acabado, simplesmente um homem-bomba resolveu se explodir. E aí matou 22 pessoas e deixou 112 pessoas feridas. E aí, nessa época, a Ariana não tinha finalizado a turnê ainda, né? E aí fez com que ela cancelasse um monte de data. E depois ela fez aquele show beneficente, que teve até a participação da Miley e de outros artistas Black e Eyed tal. Peas. Então foi uma coisa muito... E dizem, né, as más línguas, de que depois disso ela nunca mais foi a mesma. Né, que a gente vê ali que teve uma... Reza a lenda. Reza a lenda. Um sintoma muito nítido disso é que a Ariana não faz show em estádios mais.
Se você reparar, pra toda mim, a turnê dela concordo, em pra mim isso arenas. também é o mesmo efeito. É um efeito pós-traumático aí, digamos assim, sabe, do que aconteceu. Eu vi que nessa turnê nova ela confirmou não sei quantas datas em Londres, alguma coisa assim, que dava perfeitamente pra ela fazer uma data só no estádio, mas ela fez todas as datas em arenas, então eu acho que isso é um sintoma realmente do trauma que ela passou, e eu sinto que ela realmente ficou mais reservada. Hoje ela tem uma personalidade mais reservada por conta de tudo que aconteceu, do que ela tinha antes do atentado, né? Isso também me marcou muito. E aí eu acho que tá num lugar que... Eu não lembro se o atentado foi exatamente contra a Ariana, mas era contra as pessoas que estavam no show. Era uma Não, coisa... era referente à participação da Inglaterra na guerra do Oriente Médio. E aí foi o Estado Islâmico que resolveu fazer isso aí. E assim, Entendi. o que eu acho que também chocou muito na época, que o público da Ariana é um público muito jovem, né? Então é muita criança com os pais. Então acho que tem esse teor também de você ficar meio assustado com isso. Assim, não foi nada direcionado à Ariana em si, mas eu lembro que na época ela se sentiu muito responsável por isso, né? Porque as Sim. pessoas estavam lá pra ver ela. Então eu imagino que deva ter mexido ali com a cabeça. Pô, você pensar que 22 pessoas morreram, 112 pessoas que gostavam de você estavam lá pra te assistir morreram. Quer dizer, né, 22 morreram e 112 ficaram feridos. É um choque, né? Eu me sentiria muito culpado no lugar dela. E é isso, é uma coisa que acho que mexe com a cabeça dela até hoje. Olha, eu vou falar uma frase horrível agora. Ai, mas faz sentido. Existem atentados que dão carreiras. E não estou Ai, falando da meu Ariana Deus. Grande, tá? Mas a sensação que eu tenho quando eu paro pra pensar no queridíssimo ou não tão querido assim, 50 Cent. 50 Cent foi isso, inclusive também tá presente na cinebiografia dele. Eu lembro de ter assistido quando o filme saiu contando a história dele, e isso me chocava sempre que eu pensava nisso. Nos anos 2000 ele sofreu um atentado aí, foi uma briga de gangue e tudo mais. Principalmente no início dos anos 2000, fim dos anos 90, o hip hop era muito agressivo. Ainda é um pouco hoje em dia, mas antigamente acho que tinha um outro lugar, sabe? Era ser fodão. E aí o que aconteceu com o 50 Cent é que ele tomou 9 tiros a queima-roupa. Inclusive a voz do 50 Cent ficou marcada justamente por causa de um desses tiros. Ela é como é hoje em dia por causa de um desses tiros. E ele sobreviveu. E a partir desse ter voltado e tudo mais, ele lançou um dos seus maiores hits da sua carreira ali no início dos anos 2000, que foi Many Men. Que veio justamente de um álbum que conta um pouco da experiência. Foi o que inspirou ele a lançar esse álbum em 2003 também. Que fala justamente sobre esses 9 tiros, esses 13 dias que ele passou no hospital, e que no final das contas ele saiu por cima e obviamente foi visto ali como, caralho, o cara é brabo mesmo, né? E aí você ser visto como brabo dentro da cultura do hip hop, você ganha uma relevância, mas também vou dar o crédito dele também de ter trazido um pouco do talento dele ali à tona e as pessoas prestarem atenção. Ele já chegou já rasgando tudo, né? O álbum... Não, porra, não era uma piada, meu Deus do céu. Não, tô falando de... Ai, meu Deus, que horrível. Não, eu tô falando em termos de álbum, né? O primeiro álbum dele já tem The Club, PMP. Tipo assim, ele realmente já chegou meio que com um pé na porta. E foi foda. E até hoje, você tá falando aí sobre essa questão de briga de gangues, de hip hop, e isso repercute, né? Inclusive, eu fiquei muito impactado, que eu acho que eu nunca tinha parado pra ouvir a história do Tupac. Muito big. E do Big, né? Acho que tão detalhadamente, né? Eu sabia que eles tinham morrido lá com tiros e tal, mas nunca tinha entendido a briga. E aí eu fui assistir tem poucos dias, o documentário do Diddy na Netflix, que justamente é produzido pelo 50 Cent. E aí você começa a entender da onde que vem tudo isso. Porque é isso, é o 50 Cent tentando queimar o P. Diddy, explicando por que o P. Diddy é um lixo. E aí a gente consegue entender, assistindo esse documentário, o que tem por trás da morte do Tupac e do Big, que o P. Diddy está, de certa forma, ali, supostamente, envolvido. Então é uma coisa que eu fiquei apavorado. Eu não sabia disso. Muito doido, né? Não acompanhei isso, porque o Tupac foi em 96. Eu tinha 3 anos de idade, então eu não vivi isso. O que eu sabia de cultura pop é que ele tinha morrido com briga de gangue, mas não foi tanto briga de gangue.
Era briga de hip hop, né, digamos assim. Exato. Então, é babado. O negócio ali. Eu tenho até medo do que eu falo, porque é babado. A briga é tensa. E tem muita gente que acusa o P. Diddy de estar envolvido ali na morte e de ter sido uma briga ali do hip hop bizarro e dele ter feito a fortuna dele em cima disso. Briga de gravadoras, da Bad Boy, enfim. Fica, inclusive, aqui um convite para audiência que quem quiser saber mais, inclusive, sobre essa briga e esses assassinatos também, tem um documentário interessante se eu não me engano, ele tá na HBO, e acho que é isso. Os assassinatos de Biggie e Tupac. Isso é uma série documental de 3 episódios que fala sobre isso, é muito interessante. Sim, e nessa série do 50 Cent na Netflix, sobre o Diddy, cada episódio, né, fala alguma coisa e tal, e aí tem um episódio sobre essa briga dos dois e qual seria o envolvimento do Diddy, e eles explicam também muito bem, então é babado ali, o negócio foi realmente brabo, porque até então é isso, ele foi vítima de um tiroteio em Las Vegas, o Tupac, depois de ter assistido uma luta de boxe, mas quando você vai ver o documentário, você entende que na verdade já tinham tentado matar o Tupac antes, quando ele estava entrando para gravar um feat com o Big e com o Diddy. Então, tipo, ninguém sabia que ele estava indo para o estúdio, e aí quando ele chega no estúdio, atiram nele, e aí ele não morre, aí ele volta, aí tentam matar ele. Então, assim, é babado o negócio é tenso. Enquanto eu estava pesquisando, me chamou muita atenção o fato de que a gente tem poucos casos de artistas brasileiros com atentados, e eu acho que isso é muito reflexo de 2 coisas. Primeiro, a gente tem uma política de armas que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, e segundo, que o Brasil não é um país que está na centralidade de conflitos políticos, né, que motivem atentados, por exemplo, terroristas aqui. Então, em atentados em geral, não só contra famosos, a gente está ainda bem, né, por baixo nessas estatísticas. Mas um caso que chamou muito a atenção aqui foi, que fez muito barulho, foi o do MC da Leste, em 2013, né? Que foi assassinado também nessas condições. Boa. Então, que era, se não me engano, foi um conflito também de facções, alguma coisa do tipo, né? Então, isso também gerou muito... E ele foi homenageado, eu acho que... Foi a Glória Groove que homenageou ele depois? Foi. Ela fez Vermelho em homenagem a ele. Exato. O sample dele. É muito comum, inclusive, dentro dos MCs do funk aqui em São Paulo, homenagearem justamente o da Leste. Bem comum mesmo. Sim, graças a Deus aqui no Brasil não temos muitos exemplos disso. Geralmente, as perdas que a gente tem são de acidentes, né? Mas isso lá, nos Estados Unidos, principalmente, internacionalmente falando, é babado o negócio. E eu sinto que, tipo, isso até hoje, de certa forma, repercute nos artistas, né? A gente viu aí recentemente, esse ano, o Super Bowl do Bad Bunny e ele lá no Grammy, o quanto foi levantado de que talvez ele estaria usando um colete à prova de balas, o quanto a Beyoncé também sofreu ameaças quando fez o Super Bowl, falando ali sobre a militância preta e tal. Então a gente... É sempre um ambiente, assim, muito delicado, né? Uma linha tênue de tensão que tem que ser sempre levada em conta, assim. Essas ameaças e tal é uma coisa que a gente não consegue se relacionar culturalmente sendo brasileiro, graças a Deus. Né? A gente tem medo de outras coisas, mas disso... Só um adendo em relação ao caso da Leste, não se sabe a motivação do crime, tá? Eu falei, há quem desconfie que foi um crime passional, tem uma questão tem gente que aponta a hipótese de rixa no mundo do funk, tem gente que aponta que foi policial que matou ele disfarçado, enfim, não existe uma conclusão aqui, pelo que eu pesquisei aqui, sobre o caso do da Leste, então não tem nenhuma conclusão, como é que eu posso dizer, oficial. Menina, babado e confusão. Ainda bem que somos brasileiros e estamos no Brasil. Palhaçada. Pois é. Mas recentemente teve uma história, assim, não é do mundo da música, mas só porque a gente tá tocando nesse assunto, da Isis Valverde, não teve? Que teve algum stalker que tava, tipo, perseguindo ela há mó tempão, e aí eu acho que ela até conseguiu, tipo, uma restrição... de distância do cara. Eu li isso em algum lugar não também. Não teve um rolê desse? Foi recente, eu acho. Eu acho que eu achei aqui, saiu uma matéria no Fantástico. A Isis Valverde, stalker contratou detetive particular para descobrir dados e até endereço da atriz. Em uma das tentativas de se aproximar da atriz, o homem chegou à porta da casa da Isis,
após se apresentar como um primo. Foi recente mesmo. Essa matéria, Tá vendo? inclusive, aqui é de dezembro. Gente, 23 de dezembro. Eu ficaria apavorado se eu fosse famoso, simplesmente. Não tem. que a gente focou nesse episódio... Vou ler tudo aqui, ó. Isis Valverde foi alvo de perseguição por parte de um homem que chegou a contratar um detetive particular para obter dados sobre seu endereço no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o Cristiano, que é o nome do homem lá, já havia tentado acessar o condomínio em outras 2 ocasiões, em janeiro e junho de 2025. Em uma das 2 vezes, ele conseguiu passar pela portaria ao se apresentar como parente da atriz e chegou até a porta da residência, burlando o esquema de segurança do local. Olha, a gente falou aqui no início do episódio sobre os condomínios fechados no Rio de Janeiro. A gente defendendo e recalcula a rota. Recalcula a rota, galera. Recalcula. E eu lembro também que quando isso repercutiu, o Marcos Pitombo também foi a público falando que ele também estava sendo perseguido há mais de um ano por um stalker. E aí isso levantou um debate. Então, tipo, é meio... babada essa exposição, né? Tipo, das pessoas. Ai, gente, pessoas dito expostas. isso, não quero mais ser podcaster, não vou ser mais, não quero ser mais famoso, não quero. Quero ser rico anônimo. Gente, Não, eu já recebi mensagem, tipo, você tá em tal lugar, uma conta anônima, assim. Eu falei, oxi. Nossa. É o quê, eu já passei por uma situação meio bizarra. Mas enfim. Conta agora? Não, conto pros Agora eu quero apoiadores, saber. então. Conto pros apoiadores, porra. então. Pronto, vai ser isso. Vamos pras nossas Tá indicações, bom. então. Vambora. Não Gente, tenho eu nenhum. tenho. Mas Ih, vai. Vai, você começa. Não, eu queria falar que obviamente, minhas indicações de sempre. Eu estou completamente obcecado no funk Resenha na Laje, do Kill com o DJ Gil Castro. Deu uma irritadinha no TikTok. Você acha que eu vou gostar, Levi? Acho que sim, amigo. Eu acho que esse você vai gostar. Eu não vou apostar todas as minhas fichas, mas eu acho que vai. Não, vai. Vou apostar. Pode dar play que você vai gostar. Resenha na Laje é uma música que tem uma coreografia Quem é assim, do TikTok. Kill, do Kel? Kill, nunca ouvi falar. Como se fala o nome desse K-E-W. Eu não sei se é Kill ou Kel, enfim, DJ Gil Castro. É uma música muito boa. A Anitta lançou Pinterest, né? Mas assim, não é indicação, né? Isso é um quadro de indicações. É uma coisa que a gente gostou. Ah, eu tenho uma indicação. Assim, mas por Rafaela exemplo, Santos. eu não chego a desgostar da música da Anitta, não, tá bom? Só pra deixar claro aqui, tá? Não acho Mas incrível. é uma indicação? Não acho incrível, não amo. Ela lançou, escutei, inclusive optei por dar play algumas vezes depois que foi lançada. Achei interessante, achei peculiar. É isso. É isso que eu tenho a dizer. Tá. É uma boa de uma publi. Vamos concordar sobre isso também, tá, gente? Vale ressaltar. É uma publi excelente. Eu tenho uma indicação. Rafaela Santos e Ludmilla lançaram a faixa Impossível. Verdade. É um brega muito gostoso. Apesar do vídeo ter alguns... Foi gravar... O clipe, na verdade, é ao vivo, né? Gravação no DVD. Detestei a coreografia, diga-se de passagem, colocaram uma coreografia bem TikTok, é um brega, entendeu? Queria ver pessoas dançando coladas e não tem. Mas a qual música coreografia é no muito final boa. você vai fazer? Sabe, Santana? Se fosse um brega muito elaborado, você ia dançar na boate? Será? Não, mas aí é dançar coladinho, porque esse é o princípio do brega. Você dançar colado. Brega, rocha. Inclusive, eu dancei essa música colado. Porque eu fui pra uma festa justamente de brega e no dia que saiu, já tocaram essa faixa. Ele e o marido Então, dele agarradinho, gente. Essa é a imagem Pois que vocês é. têm que ter na cabeça. Então, vão lá ouvir Impossível, que tá muito gostosa essa faixa. Gostei muito mesmo. O melhor lançamento da Ludmilla pra mim em bastante tempo. A pessoa fica velha, é isso que acontece. Ah, na minha época as coreografias eram melhores. Ai, pelo amor de Deus, ninguém me diga que é porque eu sou velho. As coreografias eram boas Você na minha bota uma época. coreografia de TikTok no brega, em que as pessoas nem se tocam. Gente, que dança, que brega é esse? Não existe isso. Eu ouvi a Desculpa. música, gostei, mas eu ainda não vi o ao vivo, o audiovisual, né? A coisa. Eu vou ver pra decorar a coreografia e dançar depois. Sacanagem, eu vou ver pra ver o que eu acho. Mas eu gostei da música. É assim, não é um puta hit, uau. Eu mas- acho que é um puta hit. Eu acho que vai crescer Mas muito. eu gostei. Não, Tenho vai essa crescer. É impressão. aquela música que vai crescer, com A certeza. Ludmilla fazendo feat, ela sempre consegue arrasar. Não tem como. Ela arrasa. Exatamente. E Harry Styles, ninguém escutou não? Caramba, hein? Deixa quieto. Não. Amigo, indicações, né? Vamos lá. Você vai indicar isso? Uma coisa é você ouvir. Se eu outra coisa é escutar, você vai ser pra indicar. falar mal nesse podcast. Então eu acho que tem que ter um episódio dedicado a isso. Um espaço para eu falar mal do Harry Styles. Vem Mas aí o Pit Doc. se a gente for falar mal do Harry Styles, a gente pode falar mal de uma outra galera também. Porque, assim, homens medianos temos bastante pra comentar, né? Caramba. Ai, meu Deus. Vem aí. Eu acho que tinha que ter o Pit Doc do Harry Styles, tá? Mas... Vou deixar a jogar aqui audiência comentar
perguntar o que eles querem de review aqui. Gente, por favor, não pede Harry Styles, tá? Não pede Harry Styles, por favor. Aí mesmo que eles vão pedir. Você não conhece nossos seguidores? Nossos apoiadores? Por falar em nossos seguidores e nossos apoiadores, o que eles comentaram nos episódios da semana passada, hein? A gente fez um episódio aí sobre a Manon versus a Hybe, Garotas Negras em Girl Crush. Pois é. Quando a gente fala pra vocês darem dicas aqui, a gente tá meio que conduzindo vocês a darem dicas do Pit Talk. Mas não necessariamente precisa ser seu único comentário. Você pode comentar dando a dica e pode comentar sobre o episódio também, tá? Não fica só preso a isso, não. Mas, porque eu vi que a galera indicou bastante álbum. Eu já tô até meio perdido. De tanto álbum que a galera indicou. Pediram mas pra tem gente... tem umas indicações aqui que eu não gostei, não. Tipo o quê? Não sei se eu vou fazer, não. Eu quero Você leituras. quer falar? Vocês estão citando e não Álbum estão de lendo. Letrux. Vamos Meu lá. filho, eu vou indicar um álbum de Letrux, pelo amor de Deus. Mas não é indicar, é fazer Falar o sobre, Pit né? Dog. Fazer um então pit tudo doc. bem, A gente já realmente. entendeu que pit doc não é sobre indicar, Não, é é sobre a gente indicação. escutar e opinar. Tá, então tudo bem, vou levar em consideração esse aqui da Letrux. Teve uma indicação também legal do álbum da Vitor da Isma, o novo EP da Blackpink. Foram muitas indicações nesse episódio. O Gu, ele inclusive, nossa audiência latina sempre firme e forte. Ele falou assim, amei o episódio sobre as indicações pro Pit Doc, queria que vocês reagissem a um álbum latino, já que vocês não fazem tantos episódios sobre os artistas latinos, tá vendo? Nossa equipe, nossos representantes latinos estão sempre aqui firme e forte. E aí ele listou Tropicoqueta, da Karol D, que eu sou super a favor. Inclusive, jura vem que você é a aí favor? uma Não nota sabia. maravilhosa Não se a gente for sabia. fazer. Não O Deve imaginava. Tirar Mais Fotos, do Bad Bunny. O Cosa Nuestra, do Raul Alejandro. E Saturno, do Raul Alejandro também. Então, assim, Legal. eu estou apoiando esse lacre latino. É Tá porque o pessoal aqui esses hosts aqui, eles são meio xenofóbicos com latinos. Eles só aceitam brasileiros. Não, eu queria dizer que eu quero sim fazer um episódio sobre latinidades, inclusive Nossa, pra que problematizar Levi maluco. esse conceito de latinidade que acha que latino só é esse povo que mora lá pra cima, né? Porque eu acho que Pablo da Rocha é mais latino que Bad Bunny. Desculpa. Ai, meu Deus, pronto. Ai, Entendeu? meu Deus. Bom, Gabi vamos pra Amarantos Manon. é mais latina que Karol D. Na Vamos minha pra concepção. Manon? Mas assim, ser mais, ser menos, né? Irrelevante, né? Caramba. A Mateusa comentou assim: eu amei o episódio, gosto das meninas, mas sou ateu quando se trata de grupos. Sempre acho que dá M e não dura e alguns saem desequilibrados. Né? Sempre alguém sai com algum problema na cabecinha, né? Isso é verdade. Verdade. Mas torço para elas. Vai ter episódio falando do especial da Hannah. Vai, audiência, vai. Sei que o Levi ama a Disney, não só o Levi, eu também gosto, mas ele é o nosso Disney Boy. Queria saber a possibilidade de um pit doc de álbuns antigos também. Amo suas opiniões sobre álbuns. Vale antigo também, tá, Matheusa? Pode comentar aí qual álbum antigo você quer que a gente faça. Traz um aí. Vai largar eu uma acho Nina que a gente Simone. podia Eu ia achar fazer- incrível. A gente podia fazer uma temporada de Pit Doc Flashback. E aí que a gente Pit só Doc analisa... Flashback, caralho. Isso, Amigo, não seria precisa tudo. do flashback no nome, não. Só o Pit Doc tá bom. Não, porque aí é uma Pit temporada Doc. especial só de álbuns antigos. Ai, A gente mas eu achei faz engraçado. Pit Doc, álbum antigo. Sabe o que eu achei engraçado? Flashback, porque é o nome de festa de tiozão dos anos 80, Sim. sabe? 70. É bem essa A vibe. gente vai fundar o Pit Doc Viva, igual o canal Viva. A gente vai falar só de álbum de pessoas que já morreram. Que é igual o Viva. O Viva é só novela de gente que já morreu. Aí a gente Inclusive, faz um semana que vem especial. tem o álbum de um artista que já morreu. Eita! Não, não Santana, foi. não. Então faz sucesso foi. com música de agora. Eu quero saber os comentários, Santana. Vamos ler mais um? Lê aí pra você. Vamos lá. O Lipe, Deixa o Santana ler, o Santana não lê nenhum. Ele deixa ler. abriu? Ele abriu? já Deixa ele abriu. ler. Ele abriu. O que tá então lê. acontecendo com a Manon já acontece com várias gatinhas toda semana em algum Quem falou girl isso? group. Nada novo na indústria do K-pop. Esse comentário foi do Lipe. Beijo, É Lipe. verdade. Isso aí Nenhuma realmente novidade. não tem novidade mesmo, não, tá? A Bettina Helsi comentou: ama a Queen, mas a diva assinou o contrato sabendo como ia ser, né? Gente, vocês são sem pena nenhuma, né? E os direitos trabalhistas? Né? A gente tem Os que direitos de defender. folga, E férias, os direitos 13º. trabalhistas, sabe? Quem você defende? A empresa ou o CLT? Eu amo que o povo do O Pop CNPJ, Doc caga para os trabalhadores da música. É igual os hosts desse podcast, né? Que Ai, meu meteu o pau na Manon o episódio todo, então a audiência concordou aqui. Que bom. Exato, Tem que ser massacrado. exato.
Ó, o WTM John falou assim: eu acho que a diva ser preguiçosa é um ato de resistência a tudo também que a acho. Hybe faz com os seus artistas passarem. Às vezes a preguiça é um ato de resistência, gente. Fica essa dúvida aqui pra mim, assim, pra vocês. Posso dizer que 90% das vezes não é. Né? Mas tem os 10% que às vezes é Não, mesmo. eu acho às que é vezes é sim. No mundo que o trabalho é tão superestimado, né? Você ser preguiçoso é um ato de resistir. É um porque ato você de- se identifica. Com Aí certeza. você vai defender. Queria dizer que me identifico muito com a A Manu. gente tem que defender as pautas que a gente se identifica. Inclusive Estou em ano aqui de pela eleição, beleza, entendeu? amor. Igual ela, não tem obrigação de nada. A Manon é bonita e preguiçosa. Aí, quem aqui se identifica? O Bonita, Santana, preguiçosa bonita e negra. e Sou preguiçosa. eu. E negra, Santana. Falando em mulheres bonitas, pra finalizar aí, a Jéssica comentou: meninos, vocês deveriam falar da Ciara. Ama a Queen. Sei que vocês também gostam dela. Beijos, Paulo. Eu não tô aguentando esses beijos bissexuais pro Paulo, tá? Vocês estão É porque as num mulheres. negócio É porque as que, mulheres meu Deus. sabem que podem me beijar. E vocês, elas não podem beijar. Então elas Eu mandam também pra tô mim. querendo beijo, assim. Manda beijo pra mim. Primeiro de tudo, vocês dois são casados. Estão reclamando de receber beijo por quê, hein? Vocês Mas repararam você tá isso, dizendo gente? que- Eu também reparei. Você tá Entendi. dizendo que a gente é monogâmico, conservador, Aham. homossexual, ou seja, Tô. a gente não pode ser bissexual, a gente não pode abrir, Tô. você tá tirando todos os tipos de relacionamento Tô. e crucificando todos Ele eles, está é isso? Tô. está negando uma receptividade afetiva para corpos pretos. Isso. É isso que ele está Tô. fazendo nesse podcast. Paulo, quando foi que você trabalhou na escala 6x1, Paulo? Ai, gente. E vamos falar da Ciara, sim. Quando a gente fizer um Vamos, episódio gostei de dessa mulheres ideia. de direita, a gente fala da Ciara e a gente Nossa! comenta. Que isso? Que isso? Vem aí a qualquer Levi, momento. Não, Levi, vacilo. Um beijo, gente. Até ridículo. semana que vem. E até sexta para apoiadores. Beijo.